Você conhece alguém que tem um talento incrível, uma inteligência fora do comum ou um dom que parece sobrenatural, mas que vive se sabotando? Alguém que parece ter tudo para conquistar o mundo, mas tropeça nos próprios pés por falta de disciplina ou controle emocional? A Bíblia tem a biografia definitiva sobre esse tipo de pessoa. Hoje, vamos falar de Sansão. Não um super-herói de desenho animado, mas o homem real, complexo e tragicamente falho que nos ensina uma lição brutal. O seu talento pode te levar ao topo, mas só o seu caráter pode te manter lá. A história começa com um milagre. A mãe de Sansão era estéril, e um anjo aparece prometendo um filho que seria um libertador de Israel contra os filisteus. Mas havia uma condição: o menino seria nazireu desde o ventre. Isso significava um voto de consagração total. Ele não podia beber vinho, não podia tocar em nada morto e, o mais famoso, não podia cortar o cabelo. A força dele não vinha do músculo, vinha da aliança com Deus, simbolizada por essas regras. Sansão cresce e o Espírito do Senhor começa a movê-lo. Ele era uma força da natureza. Rasgou um leão ao meio com as mãos nuas. Matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele era o exército de um homem só. Os filisteus tinham pavor dele. Mas Sansão tinha um problema grave. Ele gostava de brincar com o perigo. Ele tinha uma atração fatal pelo território inimigo. A Bíblia nos mostra Sansão descendo constantemente para cidades filisteias, procurando mulheres, festas e confusão. Ele tratava a sua unção com leviandade. Ele quebrava os votos, tocava em carcaças, fazia apostas tolas. Ele vivia no limite, pensando: eu sou Sansão. Eu sempre me livro no final. Sabe aquela arrogância de quem acha que nunca vai cair porque Deus sempre dá um jeito? Sansão era o pôster dessa atitude. E então entra em cena Dalila. Dalila não era uma guerreira com espada. Ela era uma arma psicológica. Os líderes filisteus oferecem a ela uma fortuna, 1.100 moedas de prata de cada um, para descobrir o segredo da força de Sansão. Note que Sansão não foi vencido por um exército, ele foi vencido pela intimidade errada. A dinâmica entre eles é angustiante. Sansão está apaixonado ou obcecado, e Dalila está trabalhando. Ela pergunta o segredo dele. Ele mente 3 vezes. Diz que se amarrá-lo com cordas novas, ele perde a força. Ela o amarra, grita: os filisteus vêm aí. E ele arrebenta tudo. Ele brinca com ela. Ele acha que está no controle. Mas a Bíblia diz que ela o importunava todos os dias com as suas palavras e o molestava, de sorte que a sua alma se angustiou até a morte. A insistência venceu a resistência. Cansado de brigar, querendo agradar, Sansão abre o coração. Ele conta a verdade: nunca passou navalha na minha cabeça. Se o meu cabelo for cortado, serei como qualquer outro homem. Aqui está o ponto trágico. Sansão não perdeu a força quando o cabelo foi cortado. Ele perdeu a força quando entregou o segredo da sua aliança para o inimigo. O corte de cabelo foi apenas a consequência final de uma vida inteira de concessões. Ele dorme no colo dela. Ela chama um homem para cortar as 7 tranças dele. Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acorda e diz a frase mais triste da sua biografia: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. O texto completa: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa é a pior tragédia espiritual: perder a presença de Deus e não perceber. Continuar fazendo os movimentos religiosos, continuar usando a linguagem de crente, mas estar vazio por dentro. Os filisteus o pegam. Desta vez, a força não vem. Eles furam os olhos de Sansão. O homem que viveu cobiçando o que via, agora não vê mais nada. Eles o levam para Gaza, prendem-no com correntes de bronze e o colocam para girar um moinho no cárcere. O juiz de Israel virou um animal de carga. O campeão virou piada. Mas a história não acaba na escuridão da prisão. O texto bíblico deixa uma nota de rodapé cheia de esperança no final do capítulo 16. E, contudo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os filisteus podiam tirar os olhos dele, mas não podiam impedir Deus de restaurar a aliança se houvesse arrependimento. Um dia, os líderes filisteus fazem uma grande festa no templo do deus Dagom para celebrar a captura de Sansão. O estádio está lotado, cerca de 3.000 pessoas, incluindo toda a nobreza. Eles mandam buscar Sansão para diverti-los. Eles queriam rir do ex-herói cego. Eles o colocam entre as colunas principais que sustentavam o templo.
Sansão, humilhado, quebrado, mas agora finalmente enxergando a verdade espiritual, faz uma última oração. Ele não pede vida longa. Ele não pede riquezas. Ele diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus. Não era mais sobre o ego de Sansão. Era sobre a glória de Deus que estava sendo zombada naquele templo pagão. Deus ouve. Sansão abraça as duas colunas centrais. Ele faz força. O Espírito do Senhor volta sobre ele uma última vez. O templo estremece. As colunas cedem. O teto desaba. Sansão morre junto com seus inimigos, mas a Bíblia diz que foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O que aprendemos com Sansão? Primeiro, não brinque com o seu chamado. Sansão achava que a unção era um brinquedo. Ele flertou com o pecado até que o pecado cegou. Não teste os limites da graça de Deus. Se você tem um dom, trate-o com temor e tremor. Segundo, cuidado com quem você deixa entrar no seu coração. Dalila não apareceu com uma placa dizendo vou te destruir. Ela apareceu com carinho e interesse. Mas o objetivo dela era cortar a sua conexão com Deus. Quem caminha com você influencia o seu destino. Terceiro e mais importante, o Deus das segundas chances. Talvez você esteja se sentindo como Sansão hoje, cego, preso em um vício, girando em círculos, achando que acabou. Você cortou o cabelo, quebrou a aliança. Mas a boa notícia é, o cabelo cresce de novo. O arrependimento genuíno pode ativar a força de Deus na sua vida só mais uma vez. Deus pode transformar o seu momento de maior derrota na sua maior vitória, se você clamar a Ele com humildade. Não espere ficar cego para começar a ver o que realmente importa. Valorize a presença de Deus hoje. Porque sem Ele, a força mais bruta não passa de fraqueza. Fiquem na paz e até a próxima história.